Louvado seja Deus, né? Por mais uma noite nós estarmos aqui na presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus grandioso, um Deus que faz milagres, né? E eu sei que você adentrou aqui hoje para buscar talvez uma resposta do Senhor, talvez pela nossa campanha, né? Que fala para nós a respeito do quê? De restituição. Amém? E eu queria que vocês agora no início me ajudassem. Alguém aqui já ouviu falar da história de Ló? Quem já ouviu, levanta a mão aí. História de Ló, de Jó, né? História de Jó. E eu queria só fazer uma pergunta, mas eu queria que você respondesse rapidinho para nós adiantarmos. Quando se fala da história de Jó, o que vem na tua mente em primeiro lugar? Restituição. Oi, irmã? Ah, sim. O que mais? Fé. Sofrimento. Geralmente quando nós falamos da história de Jó, Jó, é tudo igual quase, né? De Jó, irmãos, a gente pensa muito no quê? Tudo aquilo que ele perdeu, Deus restituiu na vida dele. E eu orando a Deus, Deus falava ao meu coração, irmãos, algo assim tremendo, a respeito dessa história. E eu perguntando para o Senhor, falando: Senhor, eu sei que a campanha é a respeito de restituição. E o que Jó fez para Deus restituir tudo aquilo que ele havia perdido na vida dele? E eu fiquei pensando tanto assim, irmãos, porque a palavra de Deus, ela fala conosco primeiro, antes de Deus nos usar para falar com vocês. E nós vimos que, de repente, nós sofremos tão pouco daquilo que Jó sofreu. E quem não conheceu a história de Jó, eu vou falar um pouco da história dele. É um homem que foi temente a Deus, tinha um coração reto, puro, era um homem fantástico, a palavra de Deus nos diz. Era muito conhecido pela paciência que ele tinha, né, de tudo aquilo que ele passou, mas ele tinha paciência daquele sofrimento que ele estava passando naquele momento. E às vezes nós passamos tão pouco, irmãos, e reclamamos tanto. Então é bom a gente refletirmos um pouco daquilo que nós passamos e daquilo que Jó passou. Jó passou um momento terrível. Jó tinha uma vida milionária naquela época, era uma pessoa bem de vida, era uma pessoa que Deus abençoou ele financeiramente bem. Tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E Jó, todo dia, irmãos, ele apresentava os filhos dele no altar do Senhor. Então às vezes Jó, ele se esquecia dele, e pensava nos seus filhos, pensava na sua família. E o interessante, irmãos, que quando Deus falou aqui para mim a respeito de restituição, eu pude ver o seguinte: quando a gente fala de restituição, nós pensamos muito em quê? Em dinheiro. Sim ou não? E às vezes não é só isso que Deus quer dar para nós. Deus quer restituir casamentos, Deus quer restituir a família, Deus quer restituir, talvez, casamentos que estão destruídos, casamentos que estão na beira do precipício. Deus quer restituir vidas que querem tirar a sua própria vida por causa de drogas, por causa de alcoolismo, por causa de tantas coisas. Então nós não podemos pensar somente em restituição
somente em dinheiro. E a gente sempre diz uma coisa que eu aprendi com essa lição, irmãos, que Jó era um homem de oração. E quando nós se tornamos homens e mulheres de oração, o nosso Deus é um Deus que faz milagre. Eu não sei se você sabe, mas quando nós se tornamos homens e mulheres de oração, nós se tornamos íntimos do Senhor. E Jó era íntimo de Deus. Porque, no entanto, quando começou no início desse versículo que eu acabei de ler, ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro de Jó. Uns dizem que foi Jó, outros dizem que foi Eliú. Uns dizem. Amém. Ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro de Jó. Uns falam que foi Jó, outros falam que foi Eliú, que era o melhor amigo de Jó, outros falam que foi Moisés, outros falam que é Salomão. Mas o interessante é que o início, irmãos, o início, que é o versículo 1, nos diz que havia um homem na terra, da terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E o interessante, irmãos, que no versículo 5, ele nos diz assim, decorrido do turno de dias, seus banquetes chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia-lhe holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado, e os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó, ele se levantava toda madrugada para falar com Deus a respeito dos filhos dele. Então eu quero dizer para você que é ótimo, gente. Eu ouvi uma coisa na minha conversão que é a pura verdade, que na madrugada a fila é menor. Se você quer ter uma resposta rápida do Senhor, busque na madrugada, porque na madrugada a fila é bem menor, e Deus vai te ouvir o mais rápido possível. E Jó, como falava toda madrugada com o Senhor, levantava um holocausto, em sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos. Nós podemos ver aqui que ele amava a família dele, e Deus fez algo tremendo na vida dele. Mas de repente aconteceu algo na vida deste homem. Ele perdeu os 7 filhos e as 3 filhas, de uma vez só. Perdeu a sua riqueza, perdeu o seu gado, perdeu tudo que ele tinha. Mas Jó era um homem temente a Deus, e ele pôde ver que mesmo de tendo perdido os filhos, a Bíblia nos fala que ele rasgou a roupa, raspou a cabeça, em sinal de luto pela perda da família. Ele não ficou em luto porque perdeu os seus bens, ele não ficou em luto porque perdeu tudo aquilo que ele tinha de material, mas pela família, porque isso é normal, porque nós somos seres humanos. Mas mesmo assim, Jó não desistiu de que Deus ia fazer algo na vida dele. Porque, irmãos, quem perdeu alguém da família sabe o quanto é duro. Agora imagine perder 10. Imagine o sentimento desse homem, aonde foi parar. E o que me chamou mais a atenção, irmãos, que o diabo chegou juntamente com os anjos lá no céu. Quando ele adentrou, Deus havia perguntado para ele: Satanás, onde você estava? E ele disse: estava em derredor, passeando lá na terra, e se andando lá na terra. E Deus foi enfático: mas o que você quer com o meu filho Jó? Aí o diabo vem e já quer acusar, né?
Ó, ele só é o que é, porque ele tem o que ele tem. Mas Deus queria mostrar para o diabo o caráter e a integridade de Jó, que não estava apegado em coisas materiais, mas estava apegado nas coisas espirituais. Então, irmãos, a gente sofre às vezes muito, porque nós estamos apegados a coisas materiais. Porque quando nós estamos apegados a coisas espirituais do céu, nós sabemos que Deus, Ele vai dar um jeito em tudo aquilo. E aqui o interessante, que o próprio Deus falou para o diabo, no versículo 8, perguntando ainda o Senhor a Satanás: observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora você imagine, para Deus falar isso para Satanás, a respeito de um homem, que é Jó, da integridade daquele homem, que ele não ia negociar nada, mas que faltava algo ainda para ele, para ver se Jó ia negar o Senhor, Deus. Foi aonde que ele tocou na vida carnal, na carne de Jó, e deu aquela lepra, deu muitas doenças, tumores, do alto da cabeça à planta dos pés, onde que Jó ele se coçava com cacos de vidro, de tanta coceira que dava. Então, irmãos, eu penso assim, nós temos que refletir muito o que nós estamos passando. E às vezes, nós somos tão mesquinhos às vezes, que um ventinho que vem, nós murmuramos. E olha o que esse homem passou, e nada saiu da boca dele para amaldiçoar ou maldizer o nome de Deus. Então, irmãos, por isso que eu falo para vocês, eu não vou falar para você que você está passando uma luta, você tem que dar risada, não, mas você tem que ser paciente igual Jó, e esperar o tempo do Senhor, porque o agir de Deus, o tempo de Deus, é muito melhor do que o nosso tempo. E às vezes, nós queremos viver somente o nosso tempo, e não queremos viver o tempo de Deus na nossa vida. Deus ele tem um propósito lindo nas nossas vidas, mas nós temos que aprender a esperar no Senhor. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos, que Jó, ele ganhou a restituição dele, de tudo que ele tinha, em dobro, foi dobrado o que ele perdeu. A Bíblia nos relata isso, a respeito de Jó. Por quê? Porque Jó, ele era um homem íntegro, porque ele era um homem reto, porque ele era um homem que se desviava do mal, e porque ele era um homem que temia ao Senhor. Aí eu pergunto para você, porque Deus fez essa pergunta para mim, e eu faço para você: como que está a sua vida perante o Senhor? Será que você tem temido ao Senhor como deve ser temido? Será que você tem um coração reto e puro perante o Senhor? Será que você tem se desviado do mal, como Jó se desviou? Então eu quero dizer para você, com essa história linda, é triste essa história, não é fácil, irmãos, falar que um homem perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha, mas o que Deus me mostrou a respeito de tudo isso, irmãos, que quando nós se tornamos pessoas melhores, pessoas que buscam mais a face do Senhor, pessoas tementes ao Senhor, pessoas de coração reto, pessoas que se desviam do mal, a restituição do Senhor vem mais rápido do que você imagina para a nossa vida. E eu quero dizer para você,
que Deus está aqui para te abençoar cada vez mais, para fazer cada vez mais algo sobrenatural na sua vida. Eu vou ler um versículo para vocês aqui que Deus falou no meu coração. Ele está lá em Tiago 5, capítulo 5, versículo 11. Eis que temo por felizes aos que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Deus, Ele é compassivo, e Ele fala aqui, né, no livro de Tiago, e faz nos lembrar de Jó, da paciência que ele teve. Às vezes eu sei que não é fácil, irmãos, até para nós que vamos aqui pregar, porque nós não sabemos o que você está passando. Às vezes você se pergunta: irmão, você não sabe o que eu estou passando, né? Você não sabe a minha luta, o tamanho da minha luta, o tamanho da minha dificuldade. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Jó, todo mundo viu, todos os amigos dele viram o que ele passou, e todos viraram a costa para ele. Mas o Deus de Israel, com certeza deve ter falado no coração dele: Jó, aguenta mais um pouquinho, Jó, porque eu sei que você é um homem, que eu coloquei no teu coração algo sobrenatural, e você vai mostrar para esse povo o Deus de Israel que você serve. Então às vezes nós queremos fazer algo, irmãos, que não condiz com aquilo que Deus tem para nós. Então, se você quer realmente a restituição daquilo que você perdeu, daquilo que você acha que você vai perder, daquilo que talvez você fala que não tem mais jeito, ou daquilo que, eu não sei se não tem mais conserto, eu quero dizer para você: aguenta mais um pouquinho, confie no Senhor, porque da mesma forma que Deus fez esse grande milagre na vida de Jó, Deus também vai fazer na sua vida, porque eu sei que a promessa de Deus para cada um de nós é maravilhosa. E eu queria dizer para você que entrou aqui nessa noite, você talvez entrou aqui desanimado, você entrou aqui cabeça baixa, talvez esperando algo que nem mesmo você acreditaria que poderia acontecer ainda hoje na tua vida. Eu quero dizer para você, que o mesmo Deus de Israel, que trabalhou na vida de Jó lá no passado, esse mesmo Deus de Israel está trabalhando na tua vida hoje. Não é à toa que Deus ainda te livrou da morte, não é à toa que você entrou numa cirurgia e disse assim: meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir a recuperação, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, eu não sei se eu vou entrar e vou sair, mas Deus manda dizer para você, que em todo momento o Senhor esteve com você. Da mesma forma que Deus lá no céu falou a respeito de um homem de coração íntegro que estava na terra, Deus fala ao teu respeito. Deus quer abençoar a tua vida de uma forma sobrenatural. Então eu quero dizer para você: confie no Senhor, porque o Senhor é na tua vida, hoje e sempre. E saiba de uma coisa, irmãos, tudo isso que nós passamos, eu sei que não é fácil, cada um tem uma luta. Às vezes nós viemos aqui na frente, não é pela nossa vontade às vezes, mas é porque pela misericórdia do Senhor, é porque o Senhor Ele nos sustenta. E se nós estamos aqui, é porque Deus faz da nossa vida igual fez a de Jó. E se nós ficarmos olhando para os nossos problemas, irmãos, nós vamos ver o agir de Deus na vida de vocês, porque nós confiamos no Deus vivo, num Jesus que faz milagres. E eu sei que hoje Deus te trouxe aqui nesta noite
porque o teu impossível vai se tornar possível. Aquilo que você achou que foi até uma parte na tua vida, mas parece que travou. Deus me mostra aqui uma trava. Parece que você caminha, anda e não sai do lugar. E Deus manda dizer para você, que enquanto você estiver olhando para as circunstâncias que estão tentando parar você, Deus vai fazer acontecer o impossível na tua vida. Não olhe o natural, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Jó ali olhou para o natural. Jó olhou o sobrenatural, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Enquanto nós estivermos olhando o que nós estamos passando na terra, nós temos que ser, irmãos, é tanta coisa na Bíblia boa que acontece, né? Igual o próprio Paulo diz, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então nós temos que sempre estar isso todos os dias, é ver Cristo operar na nossa vida, é ver Cristo nos usar, é ver Cristo nos mínimos detalhes da nossa vida. Esses dias mesmo eu estava parado, irmãos, e eu achei tão interessante o que Deus falou comigo. E eu estava andando, né, ali na esquina de casa, ali, e de repente veio uma brisa, mas não foi uma brisa normal, foi uma brisa diferente, e eu senti que ali foi o toque do Senhor. Aí Deus falou profundamente ao meu coração: não temas, porque eu sou contigo. Aí eu comecei a falar para o Senhor: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. E eu vejo que talvez Deus tenha falado até isso para Jó, né? Ó, Jó, não tema não, viu, Jó? O diabo vai aí, vai tocar, vai tirar de você, mas fica tranquilo, porque eu sou contigo, Jó. E quem serve esse Deus sabe quem é o Senhor e o que Ele pode fazer por nós. Amém? Vamos colocar de pé? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pela vida do Teu povo, Senhor, e peço a Ti, Senhor, derrame chuvas de bênção, Senhor, e que toda dúvida que tiver nos corações, ó Pai, que o Senhor possa tirar nesta hora, e que a fé adentre o coração, Senhor, para que o impossível possa acontecer nesta noite na vida do Teu povo, Senhor, porque eu creio no Teu milagre, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, e amém.